Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo venceu e com um gol de um pivô da última crise de Rogério Ceni do São Paulo. Olha como é o futebol. O técnico concedeu a sua entrevista coletiva, eu acabei de ouvir e ele continua pressionado. Eu vou resumir para vocês o que aconteceu no jogo, na entrevista, a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Vamos lá, 16 mil pessoas foram ao Morumbi chuvoso para acompanhar essa vitória do São Paulo contra os venezuelanos da Academia Puerto Cabello, líderes inclusive do campeonato venezuelano. O São Paulo não jogou bem, venceu sem jogar bem e o 2-0 talvez até não traduza o que foi o jogo. O São Paulo também não jogou mal, o São Paulo teve posse de bola, meio desorganizado, chegando ao ataque, poderia até ter feito gols antes de quando eles acontecem lá na reta final do jogo, mas também o adversário, apesar de ser o líder do seu campeonato local, não inspira maior qualidade, assim. Eles até começaram o jogo marcando alto, tentando uma ousadia, né, tirar o São Paulo de uma zona de conforto. O jogo fica um pouco mais aberto no segundo tempo, quando a chuva começa a empoçar o gramado, e aí a coisa fica meio lá e cá e tudo mais, e aí o São Paulo define o jogo. Mas o que me surpreendeu, e tem algumas coisas falando no jogo especificamente, é que o Rogério Ceni, ele precisava vencer por toda a pressão e o contexto dos últimos dias. A nota da organizada, a principal organizada do clube, a torcida independente, exigindo a demissão do Rogério Ceni, uma pressão muito grande nos bastidores, que davam conta, inclusive, de algumas informações de que mesmo com vitória o Rogério Ceni seria demitido. Isso ainda pode acontecer. Pelas informações que nós temos, isso ainda pode acontecer na quarta-feira. Talvez a diretoria ainda dê um tempo para ele em relação ao fim de semana contra o América e o jogo de volta contra o Ituano, né? Porque, vamos lá, o São Paulo venceu o jogo. Então, se vence a segunda rodada do Brasileiro, apaga um pouco aquela derrota na estreia contra o Botafogo e se classificar ainda na Copa do Brasil, apaga aquela atuação horrorosa contra o Ituano no Morumbi, aquele 0-0. Muda tudo. Se o São Paulo nessa próxima semana, nesses próximos 7 dias, conseguir isso, resolve tudo. Agora, se não resolver, me parece que é o ultimato. Mas, repito, pode ser que isso aconteça ainda antes, por toda essa pressão que vem vivendo o Rogério, pela atuação do time. O time não vem jogando bem. E ele colocou uma escalação, que foi o que me surpreendeu, porque precisando vencer, para tentar, digamos assim, acalmar esse contexto todo, ele coloca um ataque com o Luciano na referência, Alisson e Juan, e deixa o Caleri no banco. Tem uma explicação física, né, de que ele estava voltando de lesão, mas ele jogou no Rio de Janeiro contra o Botafogo e aí foi, digamos assim, barrado nesse jogo, deixado para o segundo tempo. Me soa estranho, até porque o Caleri entra e resolve a partida. Faz um pivô maravilhoso para o gol do Marcos Paulo. O Marcos Paulo que também entra no segundo tempo. O Raí Ramos foi o titular pela lateral direita, né, jogador contratado junto ao Ituano, que não pode jogar a Copa do Brasil, mas enfim, né, jogou nessa partida contra o Puerto Cabello. A escalação me surpreendeu, mas aí ele percebeu que a coisa não estava acontecendo e coloca o Caleri na do Juan no intervalo já para tentar resolver essa parada. Depois ele coloca o Wellington Rato, tira o Luciano para botar o Patrick, porque o Caio Paulista estava jogando na lateral esquerda, né? Daí ele espeta o Caio Paulista e aí com isso ele consegue o seu resultado, né? Depois o Marcos Paulo entra no lugar do Caio Paulista, consegue o seu resultado na reta final. E aí vejam só como é o destino. O Marcos Paulo, para quem não lembra, foi aquele jogador que curtiu postagens fazendo críticas ao Rogério, especialmente porque o Rogério não o colocava para jogar. Essas postagens, esses likes, essas curtidas chegaram até o treinador que cobrou o jogador duramente numa reunião no CT da Barra Funda, isso após a eliminação no Campeonato Paulista. Isso vazou, jogadores se revoltaram com a forma como o Rogério cobrou o Marcos Paulo, foram à diretoria, exigiram providências. Cara, uma crise que foi contornada. Uma crise tremenda que foi contornada. Antes disso, o Rogério dizia que o Marcos Paulo não tinha intensidade de jogo, muita gente cobrava do porquê o Marcos Paulo não jogava, aquela coisa toda. E ele não colocava o Marcos Paulo para jogar. Ele colocou o Marcos Paulo no jogo em que ele estava mais pressionado. E o que acontece? Gol do Marcos Paulo. Um negócio inacreditável. O Rogério aplaude, meio timidamente, mas aplaude, é o jeito dele, não vou aqui nem julgar se ele tinha que ter aplaudido, não tinha, não sei o quê. Não, ele aplaudiu.
A comemoração me pareceu tímida também. O Caleri foi lá comemorar com o Marcos Paulo. Mas ali o Marcos Paulo estava salvando, não digo o cargo, a pele, não sei. Poderia estar salvando o cargo do Rogério Ceni porque dava a tranquilidade necessária dos 3 pontos. Depois, numa enfiada maravilhosa do Rodrigo Nestor, o Michel Araújo acabou marcando o segundo gol. O Michel que jogou por dentro, juntamente do Rodrigo Nestor e do Pablo Maia. Pablo Maia deu uns chutes e tal, aquela coisa toda, um meio campo todo diferente, né, também. O Michel que já jogou de ala, só tinha jogado de ala até agora, né, jogou por dentro pela primeira vez, e o Rodrigo Nestor, que não é um craque, mas sabe jogar futebol e é um jogador que às vezes é muito marcado pela torcida, né? Qualidade técnica a gente sabe que ele tem, é que às vezes ele acaba afundando junto com todo o time. No cômputo geral, se você espremer o jogo, o São Paulo não fez uma boa partida, mas venceu por 2-0. Um adversário que, enfim, imagino eu que era um adversário acessível, possível de vencer, e para dar uma acalmada nos ânimos, porque o resultado ainda é o mais importante. E quando você não tem o resultado, por mais que você trabalhe bem, as coisas não acontecem. O grande problema é que o Ceni está pressionado no São Paulo não apenas por resultados, tem a ver com desempenho, tem a ver com relacionamento, tem a ver com crise interna, tem a ver com uma série de fatores. Então, não me parece que o resultado apenas por si só vá resolver a situação. É óbvio que uma sequência de vitórias, classificado na Copa do Brasil, começar a ganhar no Brasileiro, ameniza a situação. Tudo fica mais fácil. Mas também é mais difícil disso acontecer quando internamente as coisas não estão funcionando, inclusive por conta das lesões. Quando o Rogério se justifica na entrevista coletiva dizendo que tem que analisar o excesso de lesões, eu sou obrigado a concordar. Ele mais uma vez não repete o time, muitas vezes por escolha, mas muitas vezes porque ele não tem quem colocar. O elenco é mal planejado? E essa é uma crítica que eu faço ao Rogério. Ele tem desequilíbrios no elenco, mas também é verdade que existe todo um contexto no São Paulo que não contribui, que não ajuda o trabalho do Rogério e de qualquer outro técnico que chegar agora. E é por isso que eu falo, me parece clara e iminente a chance do Rogério cair, mas me parece também tão claro quanto isso de que o São Paulo não vai resolver os seus problemas apenas trocando o técnico. Existe um outro cenário aí devastado, né, internamente no clube. Aí vem a entrevista coletiva. É claro que a primeira pergunta é sobre a possibilidade de demissão. E aí, por que eu digo para vocês, e aí é o feeling de quem acompanha quedas de técnicos há mais de 20 anos. É muito sintomático. A gente percebe isso. Quando o treinador está pressionado, quando ele já sente que que ele já está abandonado por outros setores, e foi o que aconteceu. Quando ele é questionado, ele fala que não tem que responder isso, que quem tem que responder é a diretoria, porque ele é um empregado do clube. Ele está ali fazendo o seu melhor e que não é ele quem tem que dar essa resposta. Muito se cogitou de que o Rogério poderia, inclusive, entregar o cargo. Pelo amor que ele tem ao clube, ao São Paulo, ele poderia muito bem... É muito difícil, deve ser difícil, vamos combinar, né? A gente acaba normalizando isso, porque o futebol, enfim, os caras ganham muito dinheiro e parece que por conta disso a gente pode fazer e falar aquilo que a gente bem entende. A gente acaba normalizando o emprego ou o desemprego desses caras e não se dá conta de que deve ser muito difícil trabalhar num ambiente onde você não é bem quisto. Seja por funcionários, seja por parceiros, seja por jogadores, seja por torcida. Cara, ninguém merece isso, vamos combinar, né? Então, muito se cogitou de que o Rogério poderia entregar o cargo e dizer, rapaziada, eu sou muito São Paulino para ficar aqui apanhando, tomando porrada, tô tentando fazer o meu melhor e vamos embora. Não foi o que aconteceu. Pelo contrário, ele coloca a responsabilidade na mão da diretoria. Tipo, quer me mandar embora? Tá aí, tá com vocês. Lá no final, essa primeira pergunta foi feita pelo Giovanni Chacon, da Jovem Pan. Lá no final, a Aline Fanelli, minha colega da Rádio Band News FM, pergunta para ele sobre o respaldo que ele teria da diretoria, se ele se sente respaldado. E o Rogério fala, respaldo eu tenho deles, dos jogadores. Ele não cita a direção. Ele fala, respaldo eu tenho desses atletas. E aí é um pouco de uma digamos assim, uma recuada e uma tentativa do Rogério de se aproximar dos atletas, especialmente depois das últimas notícias, da crise com o Marcos Paulo, com outros atletas. Ele defende o grupo, ele se abraçou nos jogadores.
e disse, eu faço por eles, eles fazem por mim, e o respaldo que eu tenho é deles no dia a dia. Eu amo trabalhar com esse clube, eu amo trabalhar com esse grupo, faz meio que uma declaração ao grupo de jogadores. Me pareceu ali um Rogério vulnerável, um Rogério na berlinda, um Rogério indo para um... não vou usar uma expressão... Bom, vocês vão me permitir a licença poética, né? Porque o futebol ele tem várias terminologias militares, né? Me pareceu num pelotão de fuzilamento, né? Diante dos repórteres ali, respondendo essas perguntas com os olhos marejados, pressionado, interrompendo as perguntas no meio, respondendo. Diz que entende a nota da organizada, que entende as vaias da torcida ao fim do primeiro tempo, mas que, enfim, tem as lesões. Ele diz que ele volta no ano passado, diz que o ano passado foi muito bom. E aí tem uma frase que ele fala assim, quero ver quem vai enfrentar o Flamengo numa semifinal de Copa do Brasil e vai ter tantas finalizações contra eles, vai sofrer tantas finalizações em números menores, né? E vai ser eliminado. Porque realmente aquele 3-1 que o São Paulo joga com o Flamengo no Morumbi, perde por 3-1, né? Mas joga muito melhor. Talvez tenha sido uma das grandes partidas do ano do São Paulo e perde por 3-1, porque o Flamengo é um timaço e era ainda muito mais com o Dorival. Mas ele já coloca no futuro. Eu quero ver quem vai fazer isso aqui, do tipo assim, vão me tirar, vão botar alguém no meu lugar, eu quero ver quem vai fazer melhor. É ruim, gente, é ruim. Por que eu falo que é sintomático? Porque quando o treinador vai para a entrevista coletiva e a primeira pergunta é sobre demissão, a segunda é sobre demissão, a entrevista toda é sobre demissão, é porque algo está acontecendo. E pode até ser que isso mude, com uma vitória sobre o América e uma classificação contra o Ituano. Se chegar até lá. Não sei se chega. Não estou nem torcendo por isso. Estou apenas fazendo a leitura dos fatos, trazendo as informações e avaliando tudo que aconteceu ontem. Agora é com você. Tem que trocar imediatamente? Quem vem? O que você achou do jogo? Comenta aqui. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!